Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37. E a sua fama do Senhor Jesus, divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A fama do Senhor se divulgava em redor daquela comarca. A fama de curar, a fama de abençoar, a fama de pregar o evangelho do reino dos céus, a fama de perdoar, a fama de agir corretamente e de fazer a vontade do Senhor. Mesmo tendo algumas pessoas criticando, condenando, vendo de uma maneira diferente, de uma visão diferente, porque sempre vai haver os críticos, sempre vai haver aqueles que tentam descaracterizar a obra do Senhor, mas a boa fama do Senhor Jesus se divulgava. A fama se divulga de quem serve ao Senhor, irmãos. Então, qual é a sua fama? Pergunta para o seu irmão do lado, qual é a sua fama? O que dizem a seu respeito? Ah, pastor, ele é nervosinho. Ah, pastor, mas ele é medroso. Ah, mas ele promete e não cumpre. Essa fama corre, irmãos. E a fama ruim, ela traz um péssimo testemunho. Mas uma fama de... Não, ele é fiel, pastor. Ele falou, ele cumpre. Ele é solidário. Ele tem coragem. Ele tem paciência, né? Essa fama, ela é uma fama boa. É uma fama que, de certa maneira, evangeliza através da conduta dos atos. E é por isso que é importante, irmãos, essa história, eu não ligo para o que falam de mim, está errado, irmãos. Porque o meu objetivo é alcançar aquelas pessoas. Se estão falando mal de mim, eu tenho que esclarecer sempre com a direção do Espírito Santo e à luz da palavra do Senhor. Entendam, irmãos? Não é se defender, é esclarecer. Entendam? Porque o inimigo, ele cria situações de mal entendido. Quantas vezes você fala de uma maneira e as pessoas entendem de uma outra maneira? Então você tem que explicar, você tem que esclarecer, você tem que desfazer o mal entendido que muitas vezes o inimigo cria. Então a nossa conduta, os nossos atos, é que nos confere a fama muito mais do que as palavras. Porque muitos sabem que muitos falam, mas não cumprem o que falam. É por isso que a nossa conduta, os nossos atos, são responsáveis pela fama que nós temos adquirido. Lembre-se do caso do Eliseu, irmãos. O Eliseu, ele se conduzia sempre de uma maneira sábia, sempre segundo a direção e a vontade de Deus, ao ponto de uma sunamita dizer para o seu marido, lá em 2 Reis 4:9, né, eu tenho observado pelos atos desse homem, pelas atitudes desse homem, que ele é um santo homem de Deus. Esse testemunho, irmãos, aproxima as pessoas do Senhor Jesus. Esse testemunho, essa fama, de certa maneira, evangeliza, ou seja, atraem as pessoas. Poxa, quem é o Deus dele, né? Quem ele serve? E isso atrai as pessoas até Jesus. Mas muitas pessoas têm, às vezes, se escandalizado por péssima fama de alguns que se dizem de Deus. E olha, irmãos, o que a gente ouve de pessoas dizendo, depois que eu vi aquele escândalo daquele pastor, daquele bispo, daquele isso, eu não quero mais saber de igreja. Está vendo, irmãos? Como o inimigo usa essa fama ruim, usa os escândalos para afastar as pessoas do caminho do Senhor. Quantas vezes você já ouviu falar, você é crente, né? Eu vi lá. Porque o que o inimigo faz, irmão? Quando é um mau testemunho que escandaliza em outros, vamos dizer assim, em outras religiões, outras crenças, a divulgação, ela é, vamos dizer assim, sutil, né? Às vezes nem se percebe, mas quando se trata de alguém que serve o Deus vivo, de alguém que andava de acordo com a palavra de Deus, irmãos, eles eles ampliam o escândalo, eles colocam em manchetes, eles exploram, eles ficam batendo isso. Para quê, irmãos? Para bater a fé daquelas pessoas que não têm ainda o entendimento, né? É como eu falei outro dia, né? Aquela pessoa que
deixa de seguir a Jesus por causa do Judas. O Judas era discípulo, traiu o Senhor. Então não tem nada a ver, irmãos. Sempre vai haver aqueles que escandalizam, mas o Senhor Jesus advertiu: ai daqueles que escandalizarem. É melhor que eles morram do que escandalizar. É melhor que eles amarrem uma pedra de moinho bem pesada e se joguem no mar, né? Ao invés de escandalizar. O escândalo é terrível, irmãos, né? Porque afasta as pessoas do Senhor. Ele faz o contrário do propósito de Deus, faz o contrário do evangelismo. Então, irmãos, esclareça e procure ter uma boa fama, uma boa conduta. A nossa fama deve ser de homens e mulheres de Deus, né? Isso por si só evangeliza e aproxima as pessoas de Deus. Nunca escandalize, tome prejuízos, perdas, mas não escandalize, né? Se você tiver que conquistar ou alcançar alguma coisa na base do escândalo, abra mão, que Deus vai te recompensar. E aqui no versículo 38 diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, né, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Irmãos, quantos ensinamentos tem nesse versículo? O Senhor, o que ele fez? Ele saiu da igreja, e o que ele foi? Foi descansar em algum lugar? Não, ele foi para a casa de Pedro. Por quê? O Senhor, ele não parava, ele ia onde clamavam por ele, ele ia onde buscavam por ele, né? Então, aonde a fé, aonde a busca, ali estará o Senhor. Então, o Senhor Jesus, saindo da igreja, foi direto para a casa do Pedro. E nós sabemos que o Pedro não estava lá. O Pedro estava numa pescaria infrutífera, que mais tarde se transformaria na pesca maravilhosa, né? A sogra de Pedro estava na casa, com febre alta. Ou seja, ela estava lá, não disse se a filha, a esposa de Pedro estava, a Bíblia não revela isso, mas Pedro não estava, porque no texto seguinte a gente sabe que ele passou a noite toda em alto mar, pescando, e não pegou nada. Mas é importante, irmãos, a presença do Senhor. Não importa que o Pedro não estava, mas o Senhor Jesus estava, irmãos. Muitas vezes as pessoas se apegam a um familiar: a minha filha está perturbada, o meu filho está enfermo, o meu filho está com isso, e por isso que eu não vou na igreja, e é por isso que eu não vou lá orar, eu vou ficar aqui do ladinho dele. Não, irmão, quem tem que ficar do ladinho dele é o Senhor Jesus. Você não resolve, irmão. A não ser que você tenha que dar alguma coisa que ele esteja impossibilitado de fazer, quem vai resolver a situação dele é o Senhor Jesus. Não importa se o Pedro estava ou não estava, se a esposa do Pedro estava ou não estava. O que importa é que o Senhor Jesus estava entrando nessa casa. O que importa é que o Senhor Jesus entre na nossa casa. Muitas vezes a nossa presença até atrapalha. Nós vimos recentemente a cura da filha do Jairo. Vocês lembram da cura da filha? O que o Senhor Jesus fez, irmão, quando ele chegou naquela casa? Tirou todo mundo para fora, irmão. Não precisa, vocês só estão atrapalhando, porque vocês são incrédulos, vocês estão rindo quando eu disse que a menina não estava morta. Então ele tirou todo mundo que não tinha fé, todo mundo que estava atrapalhando. Só entrou ele, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Então o que importa é que o Senhor Jesus esteja na sua casa. O que importa é que o Senhor Jesus esteja ao lado da pessoa que tem necessidade. E Ele vai estar na sua casa quando você clamar com fé, com humildade por Ele, né? Quando você, em obediência à palavra do Senhor, clamar. Porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, a presença que era necessária, ela não era do Pedro. O Pedro não ia fazer nada pela sogra. Talvez ia até atrapalhar. Essa sogra está com fingimento. Aí levanta a mulher, né? Às vezes ela vai até atrapalhar. O que ia resolver era o Senhor Jesus. A presença que resolve é a presença do Senhor Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Esse versículo revela também, irmãos, que Pedro tinha sogra, né? Então isso é, ou Pedro foi casado, ou era viúvo, talvez, não sei, ou ele ainda era casado, né? Mas
eu fiquei pensando a respeito disso, como o Pedro tinha sogra, logo ele era casado. Outros discípulos também têm evidências que eram casados. Como é que eles atendiam o chamado do Senhor e seguiam o Senhor e ficavam dias, semanas, até meses fora de casa seguindo ao Senhor, né? Eu fiquei meditando nisso. Por que ele atendeu o chamado do Senhor e deixou tudo? Tem um versículo que ele diz: Senhor, deixamos tudo para te seguir, né? Deixei minha sogra, Senhor, deixei minha mulher, Senhor, deixei meu barco, deixei as minhas redes para te seguir. Então entenda, irmãos, aquele que deixa, renuncia para seguir o Senhor, ele vai ter 100 vezes mais, como diz a palavra, né? Mas eu fico imaginando a situação da esposa. O meu marido saiu para seguir o Senhor, não disse quando voltaria, né? Não disse. Mas, irmãos, não existe desculpas quando o Senhor chama, irmão. Não existe desculpa. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe da sua situação. O Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor sabe que tem que fazer, o que tem que ser feito na sua família. Ele não te chama, irmão, sem levar em consideração tudo. Quando Deus chama, Ele sabe de tudo, irmãos. E Ele sabe que não há empecilho algum para que você atenda o chamado dEle. Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. Não deixe os mortos enterrar os seus mortos. Me siga, irmão. Eu sabia que o seu pai aí precisava ser sepultado, né? Deixa eu enterrar meu pai enquanto ele morrer, porque ele está vivo ainda, né? Sempre tem essas desculpas, né? Então o Senhor falou: eu sabia de tudo isso quando eu te chamei. O Senhor sabe de tudo, irmão. Então não adianta querer argumentar, irmãos. Com o Senhor a gente tem que obedecer e ponto final. Ele sabe da nossa condição, das nossas limitações, Ele sabe da nossa família, das nossas necessidades, Ele sabe de tudo, irmão. Quando Ele te chama, responda: sim, Senhor, né? Eu vou, Senhor. Amém, Senhor. E segue, irmão, porque Ele sabe o que faz. Ele não vai te chamar no momento inadequado, no momento inoportuno, precocemente. Ele vai te chamar na hora certa, irmão. Então, atenda o chamado do Senhor, que você vai receber 100 vezes mais. E aí, quando o Senhor entrou na casa do Pedro, estava lá a sogra enferma, rogaram pela sogra de Pedro. O texto aqui diz que estava enferma e rogaram-lhe por ela. Alguém rogou pela sogra de Pedro. É preciso que alguém rogue, irmãos. É preciso que alguém se humilhe com fé na presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quando você se humilha na presença de Deus, Deus te exalta, né? Mas se você chega lá meio soberbo, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem... Irmãos, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abater, Ele vai te humilhar. Então chegue rogando, né, humildemente, com fé, né, como fizeram com a sogra de Pedro aqui, e ao Senhor atenderá, exaltará. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se exalta, Deus te abate. Entenda, irmãos? Por isso, chegue com humildade sempre na presença do Senhor, nas suas orações a Deus. E no versículo 39 diz: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Irmãos, o Senhor se inclinou para atender a sogra de Pedro. E o que o Senhor fez? Ele repreendeu um espírito de enfermidade que estava por trás daquela febre. Quando diz que o Senhor repreendeu a febre, Ele está repreendendo um espírito maligno que estava causando a febre. Porque não há sentido em repreender febre. Então era um espírito que estava causando aquela febre, né? Um demônio. E o Senhor o repreendeu. E quando ele sai, a febre sai junto, irmãos. Nós vimos em casos aí de um espírito surdo e mudo que se apoderava do menino. Quando o espírito saiu, o menino começou a ouvir e falar, irmãos. Então, por trás de todo mal, há uma ação direta ou indireta de um espírito maligno, de um demônio. Por trás de
todo mal, há uma ação direta ou indireta. Ah, pastor, mas Deus mandou uma tempestade sobre Jonas, Deus permitiu um espinho na... Por quê, irmãos? Porque havia uma ação indireta de um demônio na mente do Jonas, levando ele a ser rebelde ao Senhor. Agia um espírito querendo colocar soberba sobre o Paulo. Por isso o Senhor o repreendeu, né? Por isso que o Senhor agiu dessa maneira, corrigiu. Mas qualquer mal tem, irmão, está ligado, né, com uma ação, ou uma ação direta, ou seja, o demônio está lá instalado, como é o caso desse demônio da febre, que o Senhor ordenou, ele saiu, ou uma ação indireta, o demônio veio, trouxe o mal e foi embora e deixou o mal, né? Uma ação indireta, ou o demônio perturbou a mente da pessoa, e a pessoa fez aquilo que era mal, aquilo que era errado, né? O demônio perturbou a mente da pessoa e fez a pessoa comer gordura a vida toda, fez a pessoa comer doce a vida toda, para ter depois um problema de infarto, uma coisa. Sempre há uma ação direta ou indireta de um espírito maligno. E esse espírito maligno não tem conversa, irmão. É fazer como o Senhor Jesus, é repreender e expulsar. A solução sempre vai ser a saída desse espírito maligno, para que haja cura, para que haja restauração. O Senhor não fez outra coisa. O Senhor não fez outra coisa sobre a sogra. Ele nem conversou com ela, ele expulsou o espírito de enfermidade que estava por trás daquela febre. Então tem alguns casos, irmãos, que remédio não vai adiantar, irmão. O que vai adiantar é expulsar o espírito de enfermidade. Como a gente sempre até fala de uma maneira descontraída, não existe exame que detecte a presença de um espírito maligno na vida da pessoa. O que existe são sintomas, um mal, uma enfermidade, ou uma perturbação da pessoa, e isso indica que há uma presença, mas não existe. E quando, irmãos, tiver qualquer mal, nós temos que orar e expulsar esse mal. Muitas vezes o inimigo já não está mais lá, e nós temos que clamar o poder de Deus, o poder restaurador, para que Deus restaure aquele mal, aquela desgraça que o inimigo fez. Entendam? Porque sempre vai haver uma ação deles. Entendam, irmãos? E é por isso que nós temos que confiar no poder de Deus e expulsá-los pelo Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 4:39b, e diz: e levantando-se logo, servia-os. Irmãos, a cura foi tão instantânea que ela logo se levantou para servir o Senhor. Todos que têm condições, irmãos, têm que servir ao Senhor. Não adianta se omitir, irmão. Não é só ouvir a palavra, irmão. Ou aquilo que você ouviu, você tem a obrigação de repercutir, transmitir. E quando você transmite, você está servindo ao Senhor. Não pense só em você. Eu vou ouvir uma mensagem para transformar minha vida. Eu vou ouvir uma mensagem para transformar minha vida e transformar todas as vidas que eu levar essa mensagem, né? Eu vou mandar as pessoas acessarem o site da igreja para que elas ouçam a mensagem e sejam abençoadas. Não só eu ouvir a mensagem. Entenda, irmãos, tire o foco de você. Ame o próximo como você é mesmo. Esse sentimento é que Deus quer ver. Faça a obra do Senhor. Sirva o Senhor. Irmão, mesmo às vezes com as suas necessidades, às vezes você está baqueado, às vezes você está lá até com uma luta lá contra um espírito de enfermidade, e podendo fazer algo, faça, irmão. O Senhor Jesus na cruz, ele estava fazendo a obra, na cruz, crucificado, depois de toda a tortura, ele estava salvando lá um ladrão, ele estava aconselhando lá o João, né, para ficar com a mãe, preparando companhia da mãe com o João e do João com a mãe dele. Então o Senhor Jesus fazia a obra em todos os momentos. Nós temos que fazer. É claro que tem situações que você está limitado, você está baqueado e tal, mas assim que recobrar um pouco as forças, faça como a sogra do Pedro, irmão. Faça a obra, sirva o Senhor, transmita a palavra do Senhor, ore pelos enfermos, faça a obra do Senhor. Não é só você, irmão. Deus quer te usar para abençoar as pessoas. Quanto mais se servir a Deus, mais Deus vai te servir, mais Deus vai investir em você. Quanto mais você honrar a Deus e a obra de Deus, mais Deus vai te honrar, irmão.
Não fique pensando só em você. Eu vou para resolver o meu problema. Não, irmão. Venha. Muitas vezes, está tudo bem na minha vida, então não precisa. Não precisa, porque tem alguém que você conhece que não está tudo bem. Vem interceder por ele, vem orar por ele, venha fazer a obra, venha servir ao Senhor, servir o próximo e se servir, porque o Senhor vai te servir na medida que você serve. E aqui no versículo 40 diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. O Senhor, impondo as mãos, curava, e Ele cura a todos que o buscam. Então entenda, irmãos, as mãos do Senhor não estão mais presentes aqui em carne e osso, mas a mão do Senhor pode estar sobre as nossas mãos. Entendam? E nós fazendo como o Senhor fez, impondo as mãos sobre os enfermos e abençoar a todos aqueles que buscavam. Todos que buscavam, o Senhor tocava as mãos e abençoava. O Senhor não fazia acepção, o Senhor não queria saber a causa, Ele abençoava a todos, né? Alguns Ele dizia: não peques mais, né? Não peques mais, mas Ele não fazia acepção de pessoas. Amém? Como o Senhor Jesus fazia. Nós vamos servir a Deus, servir o próximo, tocando com as nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E a bênção do Senhor virá.